Vamos fazer a nossa oração inicial, sempre agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, alimentando o nosso espírito com as lições de Jesus, agradecendo a presença de nossos protetores, a família espiritual de cada um de vocês que está presente. Nosso ambiente está repleto espiritualmente, para que possamos sentir a presença de nossos familiares, aqueles que nos amam, que estão sempre nos impulsionando no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. É necessário que a gente esqueça um pouco a nossa vida lá fora, os nossos problemas, unindo o nosso espírito, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a um ambiente que nos abraça. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, sempre nos amparando e nos intuindo no caminho da felicidade, desse amor que Jesus nos mostrou. E que seja feita a sua vontade, em nome de Deus. Graças a Deus. Muito bem, hoje quem vai falar conosco é a Luciane. Boa noite, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença dos meus amigos, muita gente querida. Antes da gente iniciar a nossa explanação, eu quero falar para vocês que o César está distribuindo um papelzinho para cada um, e nós vamos usá-lo no decorrer da minha palestra, tá? Tem um horário dentro desse papel, e eu gostaria que vocês segurassem e depois nós vamos fazer uma conscientização, vamos dizer assim, né, desse horário que tem aí para vocês. O tema da minha palestra hoje é um tema muito difícil, indulgência. E o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 10, nos traz a indulgência. E para começar falando de indulgência, eu preciso lembrar a todo mundo que nós somos todos, estamos aqui estudando, né? Aqui é um planeta escola, todos temos defeitos e muitas virtudes. Então, estamos no mesmo patamar evolutivo. E não somos diferentes, somos todos iguais. E aí eu quero começar trazendo para vocês, como eu disse do papelzinho, né? Eu quero começar trazendo para vocês um pouquinho do tempo. Falar um pouco do tempo é uma coisa tão sutil para a gente, né? E faz tão parte da vida da gente, a gente às vezes nem percebe o tempo, né? Mas a previsão do tempo não é aquela previsão de frio ou calor, é que ele não para. Vamos pensar, ó, o tempo não para. Aconteça o que acontecer, o tempo continua. Ele vai lá, passando e não para, né? Então, essa é a nossa previsão do tempo dentro desse contexto de indulgência que a gente precisa explanar hoje. E aqui agora é a previsão dentro do tempo que não para. Ele não para. E o nosso tempo é aqui e agora. A gente não pode se ater a todo o passado que nós já tivemos ou todo o futuro que ainda está por vir. A gente precisa pensar no presente. E aí a gente fala assim, um dia de cada vez. Não, um momento de cada vez, um minuto de cada vez. Um dia é muito grande. Às vezes dentro de um dia tem muita coisa que vai acontecer, né? Então, um momento de cada vez, um minuto de cada vez. Essa é a nossa previsão do tempo. Que ele não para, né? Ele continua. Aí, eu vou pedir, quem está de relógio de pulso, né? Ou no celular, eu gostaria que vocês olhassem a hora agora, neste momento. E daqui a pouco nós vamos olhar de novo. Todo mundo olha, que se tiver de relógio aqui, no meu relógio é 7h10. Então, para a gente perceber o que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, vamos lá. Aí,
o nosso objetivo, quando estamos encarnados aqui no planeta, é a nossa reforma íntima. É trazer uma reforma interior, despojar do homem velho e pegar um novo, dentro desse tempo, desse tema que a gente está trazendo, né? Desse tempo que não para, e que eu tenho essas oportunidades dentro desse tempo para viver. Aí, eu trouxe para vocês aqui que, geralmente, a nossa casa interior, ela está assim, ó, toda destruída. Ela está precisando de reforma. Tem algumas coisas que eu ainda preciso aprender a reformar. E aí eu mostro para vocês que essa reforma está dentro da gente. Está totalmente, às vezes, destruída a nossa casa. E a gente precisa dessa reforma e a gente não percebe. Então, para que eu tenha esse objetivo concluído aqui neste planeta, dessa reforma íntima, eu preciso olhar para dentro de mim e perceber como é que está a minha casa. E o tempo vai passando. E a reforma está precisando ser feita. E a gente vai vivendo e esse tempo vai fluindo, né? Esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos entender este processo. Nós vamos olhar para a gente mesmo, olhar no espelho, olhar para dentro da gente, para que a gente possa olhar a nossa casa interna como está. O que está precisando ser reformado dentro da nossa casa? Olhar para si é ter a humildade de falar, eu tenho essa prioridade em melhorar. Eu tenho esse defeito grande. Quando a gente fala, eu tenho isso, eu já estou em processo da reforma, vocês percebem? Porque quando eu falo, eu preciso disso, eu já sei o que tem de errado com a minha casa íntima. Então, já é o primeiro passo. E a nossa reforma é feita de passos. De formigas? Pode ser, mas passos. Nada parado. E nada inerte, evoluindo, arrastando, mas indo, né? Aí vamos lá entender esse processo, então. Aí, o que é indulgência? A indulgência, né, em termos sociais, o indivíduo indulgente seria aquele que é capaz de agir com bondade, tolerância em relação às ações e particularidade de outros, além de perdoar a diferença. Nossa, isso é muito difícil. Como nos dias atuais eu consigo olhar os defeitos alheios, olhar as reportagens da televisão, olhar as nossas geopolíticas, vamos falar assim, Brasil e mundo, sem nos indignar, sem exaltar aquele ou aquela que tenha defeitos. Olha como é difícil. Mas Kardec, na codificação, dentro do Evangelho, trouxe para a gente as ferramentas. A gente está com ele em mãos, né? O Evangelho está para todo mundo, acessível a todo mundo. E como que a gente começa a fazer? Dando o primeiro passo. A passos de formigas, vamos lá. Vamos dar os nossos passos, mas vamos começar a caminhar. Então, o que eu preciso para ter indulgência? Primeira coisa, docilidade. É tão difícil nos dias atuais a gente ouvir docilidade. Até nas palavras. Eu peco um monte nas minhas palavras. Tenho nada de docilidade. Às vezes eu me atropelo tudo. A gente precisa começar a ter essa docilidade nas palavras. Docilidade para lidar com o outro, para lidar com o diferente. E olha que nós somos todos muito diferentes. E o que não tem perto de mim, que está dentro do meu, da minha concepção de patamar certo, eu discrimino. Ai, vem vindo um lá, ó. Nossa, olha o cabelo dele. Olha, não. Eu já discrimino a pessoa sem olhar o interior da pessoa. Que a gente só vai olhar quando a gente conhece a pessoa e
começa a conviver com essa pessoa. A gente já vai julgando. Gente, olha lá quem vem vindo. Olha lá, olha a roupa daquela pessoa. Olha, a gente vai julgando. E isso é tão automático que a gente não percebe. E o tempo vai passando. Cadê a nossa reforma? A gente está perdendo tempo olhando o outro que vem vindo diferente, o outro que tem tatuagem, o outro que usa piercing, o outro que tem cabelo vermelho, o outro que não é hétero ou não é homossexual. As divergências exaltam os nossos olhos e nos faz indignar. E a gente está perdendo tempo da nossa reforma, a gente está olhando o outro. Vocês percebem? O que mais que a gente precisa? Para ter a indulgência, o sentimento fraternal. O que é o sentimento fraternal? É definitivamente colocar a sua mão estendendo para apoiar o outro e não para apontar o dedo. Eu preciso ter essa noção de estender a minha mão para ajudar e não para apontar. Quando a gente vê a diferença no outro, a gente aponta, a gente não estende. Então, a reforma começa por aí. Vamos passando passo a passo o que a gente precisa fazer. É fácil? De jeito nenhum. Super difícil. Eu falando aqui para vocês, sempre me colocando em primeiro lugar. Tudo que eu escrevi, tudo que eu pesquisei, eu ia usando e falava, nossa, uia, essa é para mim. Nossa. Aí vai indo, né? E aí a gente vai seguindo. Aí, a indulgência não vê os defeitos alheios. Ou se os vê, evita falar nele ou divulgá-los. Olha esse quadrinho. Quem não consegue aceitar seus próprios defeitos, foca nos defeitos dos outros. Então, o cacto lotado de espinhos, apontando o espinho da roseira. O único espinho. E a gente é assim. Às vezes a gente está cheio de defeito, passa uma pessoa perto e fala, olha lá, já aponta o defeito da pessoa. E é tão automático isso sempre. Vamos nos ater a isso. Aí, gente, se são exaltados os defeitos, temos que abrandá-los. Então, a partir de hoje, vamos começar a pensar, olha a imensidão, olha o ser humano. Nós somos tão pequenos. Nós não nos damos conta disso. Então, se a gente às vezes tiver vontade de exaltar alguma coisa, vamos pensar. Qual é o meu tamanho aqui para eu estar exaltando isso nesse universo imenso? Vamos abrandar essas exaltações, esses apontar de dedos, né? Tudo isso é pensar na indulgência. Aí, a indulgência nunca se ocupa dos maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-las tanto quanto possível. Olha a discriminação. Às vezes uma pessoa chega na nossa casa espírita, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou em qualquer ambiente que nos faz, que a gente faz parte, né, que faz parte do nosso dia a dia, a gente simplesmente exclui. E a pessoa às vezes precisa de uma mão estendida. Talvez um bom dia que você fala lá fora. Acorda de manhã e fala bom dia para o porteiro, para qualquer pessoa que trabalha com você. Esse bom dia talvez vai fazer a diferença enorme na vida daquela pessoa. Porque talvez ela não tenha ninguém para conversar. Ela não tem bom dia nunca de ninguém. E a gente não tem noção, porque para nós é tão automático o bem que a gente pode estar fazendo para aquela pessoa, né? Aí, ela não faz observações chocantes e nem traz repreensões nos lábios, apenas conselhos nas mais das vezes veladas. Eu tenho uma comadre, tá? Para exemplificar para vocês. Aí eu vou na casa dela, vou visitá-la, e ela vem me contar os problemas dela. E eu fico assim, você é muito boba. Se fosse eu, faria isso. Nossa, você deixa fazer isso com você? Eu resolveria assim, isso.
Gente, viver a vida dos outros é muito fácil. Ficar debaixo do mesmo teto, vivendo a nossa vida com a gente, é outra coisa. Então, de repente, você chega para conversar com alguém, se a pessoa desabafa, você fala, eu entendo. Vou fazer uma oração para você. Olha como é mais leve, né? Ou senão a pessoa chega e fala assim, eu tenho um monte de problema de saúde. Você fala, isso não é nada, eu vou te contar os meus. Aí conta aquele monte de coisa. Os meus são piores. Você tem uma dorzinha de cabeça aqui? Menina, minha cabeça parece que vai cair. Entendem a gravidade? A pessoa fica pior e se acha assim, nossa, será que eu tenho que reclamar disso mesmo? Será que eu estou passando por um problema grande? A gente tem essa mania também de não ajudar com uma palavra ou não falar nada. Às vezes o não falar, o menos é mais. Ajuda muito mais, né? Então vamos lá. Aí, eu trouxe aqui para vocês o abismo que tem entre o homem, a morte, e Deus, vida. Olha lá o abismo. Mas olha como que a gente pode fazer. Colocar Jesus no meio desse abismo. E a cruz dele vai ser a nossa passagem. Olha que legal, gente. Preencher esse vazio existencial, esse pecado, esse abismo com Cristo. Que morrendo na cruz, ao lado de 2 ladrões, não fez diferença de ninguém, não fez distinções. Olha que exemplo de indulgência ele nos deu. Maravilhoso. Aí, do lado de cá, eu trouxe para vocês um vaso quebrado. Tem gente que fala assim, quebrou o vaso da confiança, não cola mais. Acabou, não tenho mais confiança na pessoa. Não, gente. Quebrou o vaso. Hoje em dia existe essa técnica japonesa que ele é moldado com ouro e que ele se transforma nesse monumento maravilhoso. Isso se chama nova chance. E se a gente pensar nessa nova chance, quando alguém faz alguma coisa e quebra o nosso vaso de confiança, quebra o nosso vaso de respeito, dê essa nova chance de modelar o defeito da pessoa, um pouco do seu ouro que você tem, da sua habilidade de amar. Modele este vaso. Eu não sei se eu vou falar certo, a Malu que vai me ajudar. Kintsugi, é isso, Malu? Kintsuri ou Kintsuru Kuroi? É assim que chama, gente, é bem difícil. Ou a Alice também ajuda, né, Alice? Então, gente, essa arte japonesa tirou aquela ideia da gente, o vaso quebrou, não cola mais. Mentira, né? Vamos começar a pensar nisso. Aí, se a gente pensar em cultura diferente, em escolhas diferentes, modo de viver diferenciado, a gente vai começar a trabalhar essa indulgência. É o que eu falei no começo. A pessoa que é diferente da gente, que a gente aponta o dedo, é o nosso irmão. Vamos respeitá-la. Eu vou compactuar com aquilo? Não, eu só preciso respeitá-la. Tá? Ser indulgente é respeitar o outro. Aí, quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar das vossas palavras? Existe alguma coisa de bom quando você critica alguém? O que a gente precisa pensar? Vai acrescentar alguma coisa para você? E o tempo vai passando. E você vai criticando, e você vai falando do outro, e vai perdendo a sua chance do teu tempo. Eu vou correr aqui, gente, que eu estou atrasada. Aí eu trouxe a indignação, né? Indignação indigna, revolta, enfurece, aborrece a ação. Tudo que eu indigno, gente, eu paro no tempo para fazer aquilo. Quando eu fico, indignei com aquilo, eu parei o meu tempo, que eu poderia estar fazendo alguma coisa para mim, para corrigir o outro. Olha como é ruim isso, né? Aí, a história de vida e de indignação, aquela história
da mulher que teve um vizinho que mudou e ficava olhando o lençol dela que estava muito sujo. E aí um dia o marido falou, para de olhar, lava sua janela, os lençóis dela é limpo. Tá? Então, será que a gente está olhando para aquela vizinha do lado? E será que são os nossos olhos que estão sujos? Será que é a pessoa que está com o lençol sujo lá, será que não são as nossas vidraças? Vamos pensando. Aí, um olhar para dentro de si mesmo, né? Quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupardes do que fazer nossos irmãos? Quando que nós vamos começar a olhar para dentro de nós mesmos? Olha essa figura, olhando para si mesmo, né? Sedes, pois, severos para convosco e indulgentes com os outros. Pensamentos secretos de cada coração. Cada coração guarda um pensamento secreto dentro que a gente não conhece. Olha o cadeado. Cada um tem o seu coração guardado. O que tem vivido, o que tem trazido, o que tem sofrido. E a gente desconhece. Então, vamos pensar nisso também. O que cada um tem dentro de si. Será que vale a pena a gente julgar? A indulgência não seria um pouco mais assim propício para a gente tentar entender o que essa pessoa nos traz, né? Será que as suas faltas não são mais graves? Será que as nossas faltas não são piores quando a gente indigna, quando a gente julga? E se pensarmos em outras vidas que o Espiritismo nos traz, nós vivemos várias vidas, o que será que nós fomos se essa vida é a nossa melhor? O que nós já aprontamos lá atrás? Como é que dá para a gente julgar, né? Aí, o que eu tenho anotado em meu livro da vida? Não trate as pessoas tão mal como elas são. Trate-as tão bem quanto você é. Cada um tem um livro da vida. Quando for embora daqui, vai abrir lá e vai falar assim, o que está escrito no livro da Mônica? Aí vai lá, mas eu cheguei no centro espírita às 7, fulano chega às 7h10. Deixa a pessoa. A Mônica está escrevendo no livro da vida dela que ela chega às 7. E a outra vai escrever 7h10. Problema do outro. Abre o seu livro da vida lá e olha o que você fez. Vamos pensar nisso. E aí as diferenças. Quantas diferenças nós temos nesse planeta encarnado? Mas os nossos espíritos, eles são todos iguais. Né? Fluídico, é maravilhoso. Deus nos fez diferente com um propósito muito grande para a gente evoluir, né? Vamos pensar nas diferenças não físicas, mas espirituais. Fica muito mais difícil, né? A gente julgar, se a gente pensar que nós não precisamos exaltar as diferenças, porque não é aqui a nossa casa verdadeira, é fora daqui, é no plano espiritual, e lá a gente é tudo igual. Aí, mas está tudo bem. Porque em volta desse mundo que nós vivemos, as diferenças têm que ser assim, elas são necessárias. E aí, perdoar nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Jesus disse para a gente isso dentro do Pai Nosso. Será que a gente está levando isso em consideração? Olha a indulgência aí. Será que a gente está levando isso ao pé da letra? A gente não pode esquecer que cada frase do Pai Nosso traz uma experiência única para a gente. A indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. Olha o quanto coisa positiva que ela nos traz. Aí aqui, levai junto com o perdão o amor. E voltando a falar do tempo, né, que eu dei para vocês um papelzinho, cada um recebeu. E aí, olhem o horário que foi entregue para vocês e olhem o horário agora. E se esse horário que eu distribuí para vocês, desse papel, fosse a hora da partida de vocês? Que vocês fossem desencarnar nesse horário aí? A gente ia ficar olhando o outro? Olhando as falhas alheias? Ou a gente ia correr atrás da nossa reforma e olhar para a gente? Imagine que esse horário aí seja o seu último suspiro de vida.
Como que faríamos? A gente fica olhando o outro, apontando o outro. Cada vez que a gente faz isso, a gente perde tempo. E se fosse esse horário aí que vocês receberam a partida, será que daria tempo da gente olhar para si mesmo? Não daria. Tem gente que recebeu que vai embora hoje, não foi? E aí? Então, ao invés de olhar o irmão, os defeitos alheios, não ter indulgência, a gente precisa olhar para si e o tempo vai fluir muito melhor, porque vai ser muito mais aproveitável. Reformando a gente vai ficar muito mais leve e vai passar por esse planeta com êxito, com a evolução que a gente mais angaria, né? Vamos angariando essa evolução. E aí, quanto tempo gastamos tomando conta ou criticando a vida alheia? Vamos pensar. Viver o presente, olhar para si, deixar de tomar conta da vida do outro. Olha o presente. Deus dá a cada minuto o presente para você se reformar, para você se notar, para você evoluir. Esse é o presente que nós vivemos aqui agora. E aí, para a gente refletir, que está dentro do Evangelho, eu trouxe isso aqui para vocês. Ó. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de aprender o próximo? São 3 perguntas, né? A outra, é repreensível observar as imperfeições dos outros quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando? E a terceira, há casos nos quais é útil revelar o mal do outro? E aí eu trouxe a resposta para vocês, né? Que está lá no Evangelho. Eu gostaria que depois vocês dessem uma olhada. É o último item do capítulo 10, que é a indulgência, né? Que eu falei da indulgência, que é o capítulo 10 do Evangelho. E aí trouxe, né? A primeira, seguramente não. Ele pergunta assim, né? Ninguém é perfeito. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não. Cada um deve trabalhar pelo progresso de todos. Aí a outra pergunta. É repreensível observar a imperfeição dos outros quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando? Aí a resposta. Tudo depende da intenção. Não é proibido ver o mal. O erro é ser em detrimento do próximo. Se você olhar o mal, você pode ver o mal. Você está aqui nesse planeta vivendo, você tem essa visão de ver. Mas não precisa exaltar. Pense o seguinte, gente, ó. Ainda bem que não foi eu que fiz. Deixe o outro. Cada um tem o seu tempo evolutivo. Então, de repente, a pessoa está num patamar evolutivo que você já superou. Então, falar, fulano fez uma maldade. Ai, ainda bem que não foi eu. Já passei dessa fase. Não é melhor a gente pensar assim? E a terceira, há casos nos quais é útil revelar o mal do outro. Aí eu trouxe a resposta, né? Essa é uma questão bem delicada. Aqui precisamos compreender a caridade. Se a imperfeição de uma pessoa só prejudica ela mesma, não há utilidade de fazê-la conhecida. Mas se prejudica muitas pessoas, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. E aí, quase finalizando, respeitar o jeito do outro, sua escolha, suas ações e olhá-lo com indulgência, sem indignação. Esse é o nosso objetivo aqui, passado. E é a bibliografia que eu usei, queria trazer para vocês, né? O Evangelho e o livro Indulgência, quem quiser se aprofundar um pouco mais. E, para finalizar, eu queria falar para vocês o seguinte: não se pode usar da indulgência sem humildade. E não se pode usar da indulgência e da humildade sem a caridade. O que é a caridade? A caridade é o amor em movimento. Por isso que quando Paulo, no capítulo 13, né, no item 13, Coríntios, que ele fala do amor, algumas bíblias trazem falando amor e algumas falam caridade, porque a caridade é o amor em movimento. Então, não vamos esquecer isso. Vamos então iniciar a nossa segunda parte do trabalho. Todos no salão vão receber o passe. E para que a gente possa estar aberto a este momento,
nós faremos uma meditação guiada. Então, eu convido a todos a não se preocupar com o entorno, apenas fechem os olhos e aproveitem essa viagem. Dessa forma, nós vamos estar abrindo conexões, melhorando essa sintonia com os espíritos amigos que aqui se encontram para nos ajudar. Comece então inspirando e expirando profundamente. Mais uma vez, inspire e expire. Porque o ato de respirar conscientemente é muito importante para esse processo de meditar. Vá tomando consciência da sua respiração. Nada ao redor agora tem maior importância do que você mesmo. Sendo assim, comece a contemplar o que está acontecendo dentro de você. Relaxe os ombros, as pernas, relaxe os braços, o pescoço, o rosto. Relaxe a cada inspiração e expiração. E passe a observar o ritmo do ar que entra e que sai do seu corpo. Inspire, expire, como se você estivesse se alimentando neste momento. E mais, procure trazer sua atenção para a minha voz. Vamos agora tentar transformar a mente numa tela de pintura, onde você é o artista. Sendo assim, procure trazer o máximo de detalhes para a história que eu vou contar. De forma sutil e delicada. Imagine que as nuances de um novo espaço começam a se formar na tela de seus pensamentos. De tal forma que comece a dar origem a árvores, a relva, ao céu repleto de nuvens, ao sol em meio a essas nuvens, liberando sua luz através de feixes luminosos pelo ar. Vá tecendo o seu desenho mental. E nesse espaço, bem à sua frente, visualize uma enorme cadeia de montanhas elevadas, cujos cumes quase tocam o céu, se misturando assim com as nuvens mais baixas e refletindo a luz do sol, promovendo um efeito visual de tirar o fôlego. E você se encontra ao pé de uma dessas montanhas, vestindo roupas leves, que se movimentam ao soprar do vento. Perceba como são essas roupas. O que seria mais confortável para você neste exato momento vestir? Sinta a sensação de pureza e leveza em seu coração a cada momento desse processo de meditação. Inspire, expire. Neste momento, você olha para o céu, pois percebe algo diferente no ar.
Centenas de plumas brancas se movimentam de forma tênue e suave, todas em sincronia, como se tivessem vida própria sendo carregadas pelo vento. E elas vêm em sua direção. E ao observá-las, você nota algumas características diferentes. É como se essas plumas brancas refletissem o brilho da luz do sol, ou, na verdade, como se emanassem um leve brilho, muito sutil. Você, então, pega uma delas e, instantaneamente, todas as outras parecem, de uma forma mágica e inexplicável, vir para a sua direção. E elas passam a girar em torno de você, como um vórtice conduzido pelo vento. O brilho das plumas vai se tornando ainda mais intenso. E começa a banhar o seu corpo de forma que você sente uma energia suave, muito tranquila, penetrar por sua pele, tornando o seu corpo ainda mais leve nesse momento. E à medida que você respira, o seu corpo vai se tornando tão leve, a ponto de ser facilmente suspenso pelo ar. Então, quando se percebe, você já está flutuando sobre aquele local. E você pode deslizar tranquilamente sobre o ar, através das montanhas, passando pelas nuvens, flutuando sobre o céu. Sinta o vento soprar em seu rosto e desfrute da liberdade deste momento por alguns instantes. Em certo momento, ao passar por sobre as montanhas, algo chama a sua atenção sobre uma delas. Uma grande plataforma de pedra polida se estende sobre uma das montanhas e acima dessa pedra, uma luz branca se faz muito intensa. A luz emite uma vibração de paz e tranquilidade tão intensas que te convida a se aproximar. Você então pousa na plataforma de pedra e observa a luz. E em meio a essa luz, perceba a silhueta de alguém que não lhe é muito estranho. Este ser é, na verdade, a personificação daquilo que você considera mais espiritual em sua vida. Com sutileza, ele se aproxima de você e observa seus olhos com profundidade. A luz então atravessa você, purificando o seu espírito e amplificando o sentimento de paz dentro de você. E ao chegar mais perto, essa personificação abre os braços, convidando você para um lindo abraço. Sinta esse abraço acolhedor. Permita-se sentir o amor e os sentimentos profundos que podem ser evocados em seu coração neste momento. Sinta o amor. A luz desse ser então começa a vibrar no seu corpo, como se despertasse uma luz que habita dentro do seu coração, convidando a se expandir cada vez mais. Então você sente a paz brotando no seu interior, trazendo serenidade para seu espírito neste momento. E você fica aí,
sentindo paz e serenidade. Paz e serenidade nesse longo abraço. E agora, essa personificação solta o abraço e te convida agora para você imaginar à sua frente um grande espelho. Um grande espelho em que você possa se ver de corpo inteiro. Crie essa imagem mental com grande riqueza de detalhes. Olhe amorosamente para si mesmo. Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se dos bons momentos, dos desafios enfrentados, dos eventos inesquecíveis e únicos em que você se sentiu pleno e extremamente grato por sua vida, pois você é um vencedor. Você é um ser incrível. E apesar de tudo que você já viveu, está aqui, agora, experienciando essa jornada de infinitas possibilidades que chamamos de vida. Mantenha sua respiração tranquila. Sei que você pode se culpar por muitos acontecimentos. E nós fazemos isso várias vezes. Tenho certeza que teve atitudes que você mesmo reprovou. Mas mesmo errando, você está aqui no presente que a vida lhe concedeu. Olhe-se no espelho. Provavelmente você já compreendeu que a vida não é uma jornada composta só por momentos felizes e descontraídos. E nem só por momentos de alegrias, livres de dor. Então, olhe amorosamente para você através desse espelho. Reconheça que você é o resultado de todas as suas experiências e que em todas as situações vividas você sempre fez o seu melhor. Sempre fazemos o melhor que podemos com o conhecimento que temos. E se não foi o seu melhor, perdoe-se. Faça as pazes com a pessoa mais importante do mundo, que é você. Aceite as novas possibilidades que a existência está lhe proporcionando agora. E se ainda houver mágoa de si mesmo, esse é o momento de limpar-se de dentro para fora. É o momento de se livrar da carga emocional negativa que você vem carregando ao longo dos anos, dos meses, dos dias. E se não houver perdão por si mesmo, a sua existência se tornará um grande fardo, um grande caos, e sua mente não encontrará paz. A paz que tanto queremos só pode existir quando somos emocionalmente flexíveis, aceitando os fatos como realmente são, sem disfarces. A paz que tanto queremos só pode existir quando aceitamos as nossas falhas, quando aceitamos o nosso corpo. Esse é o momento de acolhermos amorosamente a nossa história. É o momento de criarmos uma nova história mais leve, mais madura, mais consciente. Inspire profundamente.
e expire. Olhe-se amorosamente nesse espelho e acolha-se como você nunca fez antes. É necessário voltar-se para si mesmo. E ao se olhar, sinta como se você estivesse voltando para a sua casa. Volte para si mesmo e jamais se abandone novamente. Vá relaxando o seu corpo e deixe que a sua mente encontre um local para esse perdão. E se você sentir vontade de chorar, não impeça, deixe fluir. Pare de censurar a si mesmo, pois não é necessário ser forte o tempo todo. E pode ser que você tenha feito isso a sua vida inteira. Cada célula do seu corpo vai sentindo essa energia leve, amorosa e libertadora de perdoar a si mesmo. Seja um observador do seu ser, do seu processo. Inspire profundamente. E expire relaxando mais e mais, pois você merece. Deixe que boas sensações brotem de dentro de si. Liberte-se do que lhe impede de perdoar a si mesmo e de seguir adiante. Encontre no alto perdão a paz que você abandonou quando ainda se culpava por suas falhas e por seus equívocos. Sinta-se mais e mais relaxado. Agora, imagine que a sua imagem refletida no espelho saia dele e venha na sua direção, sem dizer uma única palavra. E a sua própria imagem lhe dá um abraço mais reconfortante que você já experimentou. Sinta-se abraçado por você mesmo. Sinta-se amado, protegido. Sinta-se perdoado. E, acima de tudo, sinta-se preparado para seguir em frente. E nesse longo abraço, você imagina que você e a sua imagem agora se transformam num único ser. Vocês se fundem. Esse novo ser é você. Livre de qualquer coisa que ele possa prender a culpas, a preocupações, a medos ou a incertezas. Que a partir de agora, você sempre tenha o seu amor, o seu apoio. E que finalmente você aprenda a admirar-se pelo que você já é. Um ser único, inigualável. Ame-se todos os dias, incondicionalmente. Inspire profundamente. Segure o ar por alguns instantes. E ao expirar, deixe tudo aquilo que não precisa ficar ir embora. Mais uma vez, inspire. Retenha o ar. E expire. Inspire, expire.
Vamos agora a sentir o nosso corpo sobre a cadeira, os nossos pés no chão, respirando com tranquilidade, prestando atenção no ar entrando e saindo, no movimento do nosso tórax de expansão e contração, à medida que levamos o ar, o prana da vida, e à medida que deixamos que o ar saia levando tudo aquilo que não precisa ficar conosco. E acolhidos que agora nos encontramos, nós elevamos o pensamento ao Pai Maior, cientes de que somos seus filhos e que Ele nos enviou um irmão para que cuidasse de todos nós, Jesus. E esse irmão, com todo o seu amor, vela por cada um de nós aqui neste planeta, pacientemente, amorosamente, aguardando que cada um de nós cresça, evolua. E Ele nos ajuda a todo instante. Basta que aprendamos a parar a nossa mente quando em turbulência, através de uma oração, através de uma respiração, e pedimos ajuda a Ele. Certamente, se tivermos olhos, ouvidos e percepção, teremos a resposta. Uma palavra amiga, na letra de uma música, na leitura de um livro. Em algum lugar a resposta vem, quando de fato nos unimos a Ele em pensamento. E é a Ti, Mestre querido, que se propôs a ser o nosso guia, que conhece todos os caminhos que nos levam ao Pai, que agradecemos por esta noite, pelas palavras aqui ouvidas, pelos tratamentos que ainda continuam, pelos irmãos que circulam este espaço, observando a cada um de nós e derramando sobre nós os fluidos que necessitamos para recompor não só o nosso corpo físico, mas principalmente o nosso corpo espiritual, dando-nos condições de fortalecer o nosso espírito para mais uma semana de práticas diárias. Gratidão, Senhor. Que assim seja.